Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre Configuration Manager no ASP.NET. Na verdade no .NET em geral, mas eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês em ASP.NET. Vamos entender um pouco então sobre ambientes, né, e como a gente pode trabalhar com configuração para gerenciar esses ambientes. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 9 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. E agora bora lá dar uma conferida no ASP.NET Configuration Manager. Muito bem, então, pessoal, estou aqui com uma aplicação .NET aberta, tá? Então, uma aplicação simples, criada do zero aqui. Só fiz um .NET New MVC aqui. E a gente pode notar que ela vem em dois arquivos aqui, AppSettings e AppSettings.development, tá? Então, são dois arquivos com a extensão .json. Se a gente abrir esse AppSettings aqui, né, se der dois cliques nele, a gente tem alguma configuração de log aqui e alguma configuração para host, né, allowed hosts aqui. Para o AppSettings, a gente tem a mesma coisa, não precisa dos hosts aqui. Então, para que servem esses arquivos, né? O que fazem esses arquivos aqui? Então, é muito comum a gente achar esse nome aqui, AppSettings, tá? Particularmente, eu não recomendo que você fique renomeando esse arquivo, né? Trocar o nome desse arquivo. Por padrão, o .NET já vai entender esse AppSettings como um arquivo de configuração, onde você pode armazenar configurações das suas aplicações, tá? Da sua aplicação, né? Dessa aplicação em específico. Então, embora a gente possa renomear esse arquivo, eu não sei se eu recomendo que faça isso, tá? Particularmente, eu gosto de manter esse padrão, AppSettings e AppSettings.development.json. A gente já vai entender a diferença de um para o outro aqui. Então, se a gente voltar lá para o curso de Fundamentos C#, eu falei para vocês, né, da pasta Properties aqui, ó, dessa pasta chamada de Properties aqui. E dentro dessa pasta Properties, a gente tem um arquivo chamado de launchSettings.json. Então, launch em inglês é decolar, né, lançar. Então, são as configurações que a gente tem aqui para a execução dessa aplicação aqui, que no caso serve para esse ambiente, né. E aqui dentro a gente tem vários perfis, tá? Então, se a gente puder anotar, a gente tem aqui, ó, IIS, né, Internet Information Services, que é algo típico aí do Windows. A gente tem o profile da nossa aplicação, aqui que a gente chama de standalone, né, aqui rodando dentro do IIS Express, né, suportando um outro IIS Express. Não vamos entrar em tantos detalhes desses itens agora, mas uma coisa que a gente pode notar aqui é que ambas têm uma variável chamada ASP.NET Core Environment. Essa variável aqui, ela fica dentro de um trecho chamado de Environment Variables, tá? Ou variáveis de ambiente. Essas variáveis de ambiente, elas são variáveis que ficam no escopo global ali da aplicação e que a gente pode configurar tanto no AWS, no Azure ou na nossa máquina local aqui. Então, você pode vir aqui criar qualquer variável que você queira, que quando a sua aplicação for executada, o ASP.NET vai colocar isso nas variáveis de ambiente aqui do macOS, do Windows, do Linux, né, de qualquer sistema operacional que você esteja rodando, tá? A vantagem disso é que essas variáveis elas podem ser acessadas por outras aplicações depois também. Mas para o nosso caso aqui, o que manda é isso aqui, ASP.NET Core Environment, tá? Então, qual o ambiente que a gente está utilizando o ASP.NET aqui? Quando você fizer a publicação da sua aplicação para o Azure, por exemplo, uma das coisas que o Azure faz quando a gente seleciona o template do .NET é trocar esse ASP.NET Core Environment aqui, independente do que vier aqui, por Production, tá? Então ele troca do modo desenvolvimento para o modo produção, né? Quase que de uma forma automática aí pra gente. Então, o que isso significa pra gente aqui? Que independente de você executar aqui run ou debug, tá? O que manda é esse ASP.NET Core Environment. Então ele está rodando aqui sempre no ambiente de desenvolvimento, tá bom? Beleza? Então essa é uma das primeiras dúvidas que o pessoal tem, né? E uma das principais aqui é o que manda, né? O que determina essa leitura desses arquivos aqui. Para a gente exemplificar aqui, para a gente trabalhar um pouco com AppSettings aqui, entender melhor, eu vou abrir os dois AppSettings aqui e eu vou colocar aqui duas variáveis. Ó. Eu vou colocar aqui uma variável chamada de env, tá? Significa environment, ou podia ser qualquer string aqui no caso. E eu vou colocar aqui development, verdade, essa daqui eu vou colocar production, e essa daqui eu vou colocar como development. Então, o que a gente fez aqui foi criar duas variáveis, então nota que elas estão com o mesmo nome, só que elas estão em arquivos diferentes. Um está no AppSettings e o outro está no AppSettings.development.
tá bom? Então vamos deixar eles aqui por enquanto. Eu vou abrir meu program.cs aqui, e dentro do meu program.cs, a forma que a gente tem para ler essa configuração, tanto no Builder quanto no app, então o Builder enquanto a aplicação está sendo moldada, né, ela não startou ainda, e o app é depois que a aplicação foi de fato criada, ó, builder.build aqui. Então, dependendo do momento que você quer pegar uma configuração, você vai usar o app.configuration ou builder.configuration. Então aqui, ó, antes do app, eu vou ter o builder.configuration.getValue. Toda vez que a gente faz um getValue, a gente pode procurar por um valor aqui dentro, tá? Um valor, um nó que esteja aqui dentro da nossa configuração. Então, olha, está varrendo esses nós aqui das configurações e está tentando trazer algum valor para a gente. No caso, o nosso valor aqui é uma string, tá? Se fosse um inteiro, a gente ia colocar aqui um int, tá? E assim por diante, dependendo do tipo que você tenha de variável. Se você tiver dentro de um nó, você pode usar env.valor, tá? E descer os nós do JSON aqui, mas eu vou ensinar uma forma melhor de a gente carregar isso, tá? Então, o builder.configuration.getValue funciona, tá? E se você tiver aqui para baixo, dentro de algum método que você tenha só o app, você pode usar também o app.configuration.getValue, tá? Os dois dão na mesma aqui. Para o nosso cenário aqui, eu vou usar o builder.configuration.getValue, tá bom? Beleza? Bom, agora que a gente já leu essa informação aqui, deixa eu deixar só esse app.run aqui, quero minimizar esses itens aqui, tá? Vou tirar esse add controllers aqui também. Não precisa ter controllers aqui. Vou criar um método aqui agora, chamado app.mapget, então na raiz da aplicação aqui, e a gente vai exibir o valor aqui na tela. Então, para exibir o valor, a gente já viu app.configuration ou builder.configuration.getValue, né, o valor que a gente quer exibir, tá bom? Vou rodar essa aplicação aqui, ó. Então, vou aqui no terminal, vou executar aqui um .NET Run. Ó, e ele trouxe aqui para mim development, tá? Então, trouxe aqui, estamos no ambiente de desenvolvimento, mesmo com o .NET Watch Run, tá? Então, ó, .NET Watch Run ou .NET Run, tanto faz, né? Aqui, se a gente executar pelo debug, né? Se a gente rodar essa aplicação modo debug, ele vai rodar no mesmo ambiente, tá? O ambiente ainda vai continuar sendo o development. Deixa eu trazer aqui, pra vocês verem, ó. Ainda está no modo development, tá? Não mudou nada, é o mesmo ambiente. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui, essa distinção, tá? Quando é que ele vai executar a nossa aplicação? Então, no modo produção, tá? Seguinte, vamos executar aqui um .NET Build -c release, tá? Então, esse processo aqui, né, esse passo aqui, eu também já ensinei isso no curso de Fundamentos C#. Esse "-c" significa configuration, tá? Ou "-c" ou -- configuration, tá? Você pode definir qual que você quer, o "-c" para mim é mais tranquilo aqui, ó, "-c", e eu tô dizendo que eu tô trabalhando aqui, ó, no modo release, tá? Então, quero compilar essa aplicação aqui, dar um build nela para modo release. Nota que o build demora um pouquinho mais aqui, né? Depois disso, eu vou dar um .NET Publish para publicar essa aplicação, tá? E eu vou usar também o modo release para isso, ó, .NET Publish -c release. Então, basicamente, tudo que a gente vai fazer aqui, .NET Pack, o que quer que seja, vai ter que usar sempre o modo release, tá? Deixa eu abrir isso aqui, vou abrir essa aplicação aqui. Se a gente vier na pasta bin agora, a gente tem o debug, que é o que a gente usava normalmente, tá? Que é onde estava debugando, mas a gente tem aqui também, ó, o release. Então, a gente tem a pasta release, ó. Então, essa é a nossa aplicação aqui na versão final, tá? O que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, ó, eu vou dar um cd bin, cd release, tá? net 6.0. Então, vou navegar até na pasta onde está a nossa aplicação aqui. Tá vendo que tem o ASP.NET MVC 1.dll. E agora a gente vai executar aqui. Se você tiver no Windows, você vai ter um exe, né, no final. Então, é só você dar o ponto barra chamando exe. Como a gente não tem exe aqui, no Mac a gente pode executar a DLL usando o .NET e chamando a DLL. Então, ele executou a nossa aplicação aqui, ó, e ela está no 5001. Se eu trouxer essa aplicação aqui para a tela agora, a gente vai ver que agora sim ela está no modo production, tá? Então ela está no modo produção agora, porque ela foi compilada ali no modo release. Então às vezes isso fica bem escondido para a gente, principalmente quando a gente usa a parte de CI/CD, né? Continuous Integration, Continuous Delivery, /deployment, com GitHub Actions e algumas outras coisas que eu já ensinei aqui também, tá? Mas é importante saber essa distinção aqui entre os ambientes. Então, para fechar esse ciclo aqui,
ele vai ler aqui do development, né, quando a gente estiver em desenvolvimento, e vai ler do produção quando a gente estiver no modo release, tá bom? Só que o que acontece, por exemplo, durante o curso, né, vocês já viram que eu edito sempre o appsettings.json, eu não uso quase o appsettings.development.json, tá? Porque ele tem um fallback. Então ele tenta buscar aqui no development, se ele não achar, ele vai tentar nesse outro arquivo aqui, tá? Então, meio que tanto faz se você está no ambiente de desenvolvimento, as variáveis de ambiente mesmo, né? Depois essas outras variáveis que a gente cria aqui, env, algumas outras coisas, eu crio elas todas no Azure e faço esse processo totalmente transparente. Então eu não armazeno quase nada aqui no App Settings, né? Eu só deixo aqui os nomes mesmo das chaves que vão ter, né? Mas os valores quase nunca ficam aqui. A maioria das vezes fica no Azure ou no .NET User Secrets, que se vocês quiserem saber um pouquinho mais, deixa um comentário aí que eu tento trazer para vocês. Para a gente fechar aqui, também queria mostrar para vocês como que a gente pode ler um bloco de configuração. Então tem uma classe aqui chamada de SMTP Configuration. Isso aqui eu mostrei também no curso de ASP.NET 6 com C# 10, que vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá? E aqui, ó, a gente tem uma classe, isso é comum a gente ter uma classe para configuração. Inclusive o C# permite classe dentro de classe, né? Então você poderia ter outra classe aqui dentro, tá? Então às vezes nas classes de configuração eu uso classes aninhadas assim, para ficar mais legal. Mas enfim, a gente tem uma public class aqui e eu quero ler essas configurações do meu arquivo App Settings Development. Então eu posso vir aqui, ó, logo abaixo do env aqui e criar um bloco aqui chamado de SMTP Configuration. Esse nome aqui, o nome do nó em si, ele pode ser qualquer coisa. Podia ser banana, qualquer nome que você queira dar. Normalmente eu coloco o mesmo nome da classe, tá? Então SMTP Configuration aqui, SMTP Configuration aqui. Para essa parte aqui funcionar bem, você tem que entender que esses itens que tem aqui, né, essas chaves aqui, elas têm que ser o mesmo nome aqui das propriedades, tá? Então host, port, username com UIN maiúsculo e password, tá? Com P maiúsculo aqui. Na verdade, maiúsculo e minúsculo ele vai ignorar, mas assim, tem que estar o mesmo nome, ele vai tentar fazer um bind, vai tentar fazer um depara dessas configurações aqui para nossa classe. Para fazer isso, eu preciso primeiro aqui da nossa configuração, tá? Então vou criar aqui uma instância do SMTP Configuration, então vai SMTP igual new SMTP Configuration, só criei uma instância dessa classe, e agora para a gente carregar as informações do JSON, a gente usa o app ou builder.configuration. Em vez de utilizar o getValue, a gente usa o getSection, tá? O getSection, ele vai pegar um nó aqui, tá? Vai pegar uma seção aqui, tá? Isso também é chamado de seção, né? Um bloco aqui, né? Aqui dentro. Então ele vai tentar automaticamente fazer o bind para esse SMTP, por isso os nomes têm que ser bem parecidos, tá? Se a gente colocar aqui um breakpoint, tá? Vou deixar um breakpoint bem no map.get aqui, tá bom? Vou rodar um debug aqui. A hora que ele parar no breakpoint, a gente vai conseguir inspecionar o SMTP e ver os valores que ele está trazendo. Ó. Então o SMTP aqui, nota que ele já está, aqui no caso, ó, carregado. Ó. Então o SMTP Configuration, ele trouxe aqui o SMTP.sendGrid, sua senha 587, né? E o usuário aqui dentro. Né? Isso daqui eu peguei lá do curso, onde a gente viu a parte de envios de e-mail utilizando SendGrid do ASP.NET 6, tá bom? Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês aqui nesse vídeo, né? Não é um vídeo muito longo, mas eu queria falar um pouquinho sobre ambientes aqui no ASP.NET, um pouco sobre configuração. Se você ficou com alguma dúvida, quer saber um pouco mais sobre essa parte de configuração, user secrets, como armazenar connection string, como mandar isso para o Azure, né? Não esquece de dar uma olhada no artigo que eu escrevi, que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo. Lá tem a parte do Azure também, que eu acabei não mostrando aqui. E, obviamente, deixa seu comentário aqui, né? Diz aí se você gostou do vídeo, se você gostou da parte de configuração do ASP.NET, né? Se você quer saber um pouco mais sobre essa parte de configurações, dados sensíveis, como que a gente armazena connection string e outros itens aqui, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.